E se eu te dissesse que o maior herói da Bíblia foi, na verdade, um assassino? Não estou falando de metáfora. Estou falando de sangue real. De um homem que planejou friamente a morte de um inocente e ainda conseguiu se safar por anos. Você conhece Davi? Todo mundo conhece. Um menino pastor de bochechas rosadas que derrubou o gigante. Golias com uma pedra, o rei sábio que escreveu os salmos mais bonitos da Bíblia. O adorador apaixonado que dançou de tanga na frente da Arca da Aliança. O homem segundo o coração de Deus que todo pastor usa como exemplo de fé e coragem. Mas e se eu te dizer que essa imagem que você tem de Davi é apenas a versão editada? A versão para a escola dominical? E se eu te contar que Davi passou a maior parte da vida não como um herói brilhante, mas como um fracasso ambulante, que ele foi um fugitivo paranoico, que viveu em cavernas com bandidos, que abusou do próprio poder para satisfazer desejos egoístas, que planejou friamente o assassinato de um homem inocente, e que foi um pai tão ausente e negligente que sua família virou um cenário de estupro, assassinato e guerra civil? Se Davi vivesse hoje e sua ficha criminal fosse exposta no Fantástico, a maioria das igrejas fecharia as portas para ele, mas curiosamente, Deus não fechou. E é exatamente por isso que você precisa ficar até o final. Porque hoje nós não vamos falar do mito dourado. Vamos desmontar a estátua de mármore para encontrar o homem de carne, e muitas feridas vivia lá dentro. E talvez, só talvez, ao ver o fracasso de Davi você encontre esperança para os seus próprios fracassos. Vamos começar pelo começo real, não pela versão romantizada. Quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé procurando o futuro rei de Israel, ele pediu para ver todos os filhos, todos, e Jessé apresentou 7 filhos, menos um. Davi estava no campo, cuidando das ovelhas. Nem o próprio pai achou que ele valia a pena ser apresentado, quando a oportunidade da vida apareceu na porta de casa. Pense na psicologia disso. Você é o caçula, esquecido, aquele que fica com o trabalho mais simples, enquanto os irmãos mais velhos brilham. Quando Davi foi levar comida para os irmãos na guerra, o irmão Eliabe o humilhou publicamente. Por que você desceu aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, imagina. A dor, você tenta ajudar e é chamado de presunçoso e maldoso pelo próprio irmão, na frente do exército inteiro. Essa rejeição familiar plantou sementes profundas na alma de Davi, sementes de insegurança, de necessidade de provar seu valor, de desconfiança. E essas sementes brotariam de forma devastadora mais tarde. Sim, Davi matou Golias e virou herói nacional. Mas o que veio depois não foi um conto de fadas. Foi um pesadelo que duraria anos. Depois de matar Golias, Davi deveria ter vivido feliz para sempre, certo? Errado. O rei Saul ficou consumido pela inveja e começou a persegui-lo com a obsessão de um psicopata. E aqui começa a parte que a igreja não gosta de contar com honestidade. Davi fugiu. E não fugiu com dignidade real. Ele fugiu desesperado. A Bíblia relata que ele chegou ao ponto de fingir estar louco na frente dos filisteus, babando na própria barba e arranhando as portas do portão. Um homem ungido por Deus babando e simulando loucura para não morrer. Depois ele se escondeu na caverna de Adulão. E sabe quem se juntou a ele? A Bíblia é cirúrgica. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, endividados e amargurados de espírito. Traduzindo, Davi virou líder de uma gangue de 400 homens desesperados. Criminosos, falidos, fugitivos, gente que não tinha nada a perder. Não era um grupo de oração, era uma milícia paramilitar sobrevivendo no deserto através de proteção e intimidação. Tem até uma história na Bíblia onde Davi manda uma mensagem para um fazendeiro rico chamado Nabal, pedindo contribuição em troca de proteção. Quando Nabal recusa, Davi pega 400 homens armados e parte para matar toda a família.
Só não aconteceu porque Abigail, esposa de Nabal, o interceptou no caminho com comida e presentes, literalmente impedindo Davi de cometer um massacre. Esse é o Davi que ninguém prega. O Davi violento, impulsivo, que quase virou chefe de milícia assassina por orgulho ferido. O menino doce que tocava harpa morreu no deserto. O homem que saiu daquela caverna era um sobrevivente traumatizado, com sangue nas mãos e cicatrizes na alma. Avançamos no tempo. Saul morre. Davi finalmente vira rei. O fugitivo sentou no trono. Os primeiros anos foram bons. Davi conquistou Jerusalém, unificou Israel, trouxe a Arca da Aliança, mas então veio o conforto. E é aqui que aprendemos uma lição perigosa. Às vezes o fracasso não acontece na dificuldade, ele acontece no sucesso. A Bíblia começa o relato da queda moral de Davi com uma frase aparentemente inocente mas devastadora. Na época em que os reis saem para a guerra, Davi ficou em Jerusalém, ele ficou preguiçoso, confortável, entediado, e foi nessa tarde de ócio, andando pelo terraço do palácio, que ele viu Betseba tomando banho. Agora vamos ser brutalmente honestos sobre essa história. Batseba não estava tentando seduzir ninguém. Ela estava no próprio quintal. Davi é que estava no lugar errado, olhando o que não devia. E ele não apenas olhou, ele mandou buscar ela. Pense na dinâmica de poder aqui. Ela era esposa de um soldado. Ele era o rei. Quando o rei manda te buscar, você tem escolha real? Isso não foi um romance. Foi abuso de poder puro. E simples. E quando Betseba disse, estou grávida, o homem segundo o coração de Deus se transformou na mafiosa. Primeiro ele tentou manipular Urias, o marido dela menos um dos seus soldados mais leais. Chamou ele de volta da guerra. Tentou fazer ele dormir com a esposa, para que todo mundo achasse que o filho era dele. Mas Urias tinha mais honra bêbado do que Davi tinha sóbrio. Ele se recusou a ter conforto enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha. A integridade de Urias deve ter sido como uma facada na consciência de Davi. Então ele fez o impensável. Davi escreveu uma carta ordenando a morte de Urias, e detalhe de uma crueldade cinematográfica. Menos ele deu a carta para o próprio Urias entregar ao general. Davi fez o homem carregar a sua própria sentença de morte. Urias morreu, Davi se casou com a viúva grávida, problema resolvido. Ele achou que tinha cometido o crime perfeito. Nesse momento Davi não era um herói. Ele era um vilão, um assassino frio que usou o poder dado por Deus para destruir uma família inocente e satisfazer o próprio ego. Mas Deus não estava dormindo. Ele enviou o profeta Natã com uma parábola sobre um homem rico que roubou a única cordeirinha de um pobre. Davi, indignado, disse, esse homem merece morrer. E Natã cravou o dedo no peito do rei. Você é esse homem. Davi desabou. Ele escreveu o Salmo 51, talvez o texto mais visceral sobre arrependimento em toda a literatura humana. Deus o perdoou, mas Deus não cancelou as consequências. E as consequências foram devastadoras. O bebê que nasceu de Batseba morreu, apesar de Davi jejuar e orar desesperadamente. A partir daí, a família de Davi virou um pesadelo. A Bíblia diz que a espada jamais se apartaria da casa de Davi. E não se apartou. O rei que governava uma nação com sabedoria se mostrou completamente incapaz de governar a própria casa. Seu filho Amnon estuprou a própria meia-irmã, Tamar, e o que Davi fez? A Bíblia diz que ele ficou muito irado, mas não fez nada. Por quê? Talvez sua própria consciência pesada o impedisse de julgar um crime sexual. O silêncio de Davi criou um monstro. Absalão, irmão de Tamar, ficou consumido de ódio. Ele esperou 2 anos e assassinou Amnon numa festa. Depois se rebelou contra o próprio pai e tentou tomar o trono, e dormiu com as concubinas de Davi em praça pública, menos cumprindo exatamente a profecia de que o que Davi fez em oculto seria feito contra ele à luz do sol. Davi, o grande guerreiro, teve que fugir de Jerusalém chorando,
descalço, humilhado, expulso pelo próprio filho. O círculo se fechou, ele voltou a ser o que foi no passado, um fugitivo. Absalão morreu numa batalha sangrenta. Davi chorou, desesperado. Meu filho Absalão, quem me dera ter morrido eu em teu lugar. Davi terminou a vida vendo sua família se destruir. Intrigas est pro assassinato guerra civil. Tudo começou com uma escolha errada numa tarde de primavera. Aqui vem a pergunta de $1 milhão. Se Davi fez tudo isso, se ele foi bandido, adúltero, assassino e pai negligente, por que a Bíblia insiste em chamá-lo de homem segundo o coração de Deus? Isso não parece injusto? A resposta está na diferença entre Davi e o rei Saul. Quando Saul errava e era confrontado por profetas, ele dava desculpas. Foi o povo que quis, eu fiz por uma boa causa. As circunstâncias me forçaram. Saul se preocupava com sua reputação diante dos homens. Quando Davi foi confrontado por Natã sobre o assassinato de Urias, ele não deu uma única desculpa. Ele não culpou Batseba. Não culpou o estresse da guerra. Não culpou o diabo. Ele olhou para o profeta e disse apenas: pequei contra o Senhor. Pronto, sem rodeios, sem justificativas, sem teatro. E então ele caiu de cara no chão e escreveu: contra ti, somente contra ti. Pequei. Cria em mim um coração puro. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia que o trono não valia nada sem a presença de Deus. Ele preferia ser um mendigo com Deus do que um rei sem ele. O coração segundo Deus não era um coração perfeito. Era um coração quebrantável. Era um coração que, mesmo sendo capaz de cometer atrocidades, permanecia macio o suficiente para se arrepender profundamente quando confrontado com a verdade. Deus não amava a perfeição de Davi porque ela não existia. Deus amava a honestidade brutal de Davi. Por que essa história importa para você hoje, em pleno século XXI? Porque vivemos na era das redes sociais, onde todo mundo precisa parecer perfeito, bem-sucedido e abençoado. E quando nós falhamos, quando perdemos a paciência com os filhos, quando cedemos àquela tentação, quando mentimos para proteger nossa imagem, quando a inveja corrói nosso coração, menos nós sentimos que Deus virou as costas para nós, nós nos sentimos como fraudes espirituais. A história de Davi é um lembrete doloroso e amoroso de que Deus não está procurando pessoas perfeitas para usar. Se ele estivesse, o céu estaria vazio. Talvez você esteja se sentindo um fracasso hoje. Talvez tenha destruído um relacionamento por orgulho. Talvez tenha perdido uma oportunidade por medo. Talvez tenha ferido pessoas que ama. Talvez esteja carregando segredos que te consomem por dentro. Davi te ensina que o fim da linha não é o erro. O fim da linha é a recusa em se arrepender. Você pode ter estado na caverna, fugindo, se escondendo, sobrevivendo como pode. Você pode ter estado na varanda do palácio, confortável demais, tomando decisões egoístas que machucaram outros, mas a graça que alcançou o assassino de Urias está disponível para você agora. A diferença não está em nunca cair, está em como você reage quando é confrontado com a verdade sobre si mesmo. Você vai ser como Saul, dando desculpas, culpando outros, preocupado com sua reputação, ou vai ser como Davi, menos caindo de joelhos e dizendo pequei, sem maquiagem, sem edição, sem justificativa, porque um coração contrito e quebrantado Deus jamais desprezará. Se hoje você se sente um fracasso, lembre-se, até Davi foi, por anos, como filho rejeitado, fugitivo ou desesperado, líder de bandidos, rei corrupto, pai negligente, mas o que definiu a eternidade dele não foi a lista de erros. Foi a capacidade de se quebrar diante da verdade e correr de volta para os braços de um Deus que ama a gente imperfeita. Se essa análise mexeu com você, se te fez repensar o que você achava que sabia sobre esse herói da fé, deixa um comentário. Conta aí. Qual outro personagem bíblico você suspeita que foi mais humano do que a gente imagina? E se você quer mais conteúdo assim, histórias bíblicas sem filtro, do jeito que elas realmente são, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque a Bíblia não é um livro de super-heróis perfeitos. É um livro de gente quebrada encontrando um Deus que não desiste. A gente se vê no próximo vídeo.